Boa noite, pessoal. Prazer a todos. Meu nome é Leonardo Torres. Eu vou ser o professor de vocês durante todo o curso de Mecânica Industrial oferecido aí pelo Sebrae. É uma honra estar aqui nesse dia lecionando para vocês, tá? Infelizmente, eu queria estar pessoalmente aí, porque eu sou um dos fãs da aula presencial, mas infelizmente nós não estamos aptos a fazer isso devido à Covid-19. Esperamos que essa doença logo passe, que essa epidemia, essa pandemia acabe logo para a gente estar juntos. E como o Vitor falou com vocês na aula anterior, a economia do Brasil vai estar totalmente diferente quando isso passar. E quem estiver preparado vai ter mais chance no mercado. E eu acredito que isso é o caso de vocês. Então, gostaria de desejar, nesse primeiro momento, que vocês sejam bem-vindos a esse curso, tá? E vou falar com vocês, eu vou estar aqui trabalhando com dois monitores. Então, um é para eu ver o chat e o outro para estar conversando com vocês. Então, se o meu olhar para sair para um lado ou sair para o outro, ou se você sentir que eu fiquei balançando na tela, isso é normal, tá, pessoal? Eu queria estar perto de vocês, no olho a olho, no tete a tete, para a gente estar lecionando uma aula bem melhor. Tá? Mas, infelizmente, isso não dá. Isso não está sendo possível no momento, mas vai ser. Então, vou pedir desculpa para vocês e vamos à nossa aula. Primeiramente, desejando a todos as boas-vindas, que vocês sejam bem-vindos ao Sebrae, sejam bem-vindos às aulas do Sebrae e sejam bem-vindos à minha aula. Para evitar alguns problemas, como o que a gente teve na aula de ontem, tá? O que aconteceu? A energia elétrica caiu, a internet caiu, e a gente estava falando tudo de computador, desktop, tá? Então, se a gente estava falando de computador, desktop, não estava falando de um celular que tem internet própria. Então, eu sempre fui muito resistente em criar rede social de professor. Mas para evitar que isso aconteça e que o aluno saia prejudicado, o que aconteceu? Eu criei uma conta no Instagram, que é essa conta aí. Depois vocês sigam lá, é @professor Léo Torres. Vocês vão ver que tem pouquíssimos seguidores, se tiver algum, tá? E como eu estou falando, a gente está começando agora a estar trabalhando com isso, com o Instagram. Então o que vai acontecer? Já vou combinar com vocês. Deu problema, comunico no grupo, a gente entra numa live. Vocês não vão ser prejudicados com isso, tá ok? Então eu vou estar fazendo o que? Se der algum problema aqui, nós estaremos entrando diretamente com uma live. Então, se a gente entra diretamente com uma live, a gente zera esse problema e por ali também tem o chat, a gente tira dúvidas. Ok, pessoal? Espero não ter problemas. Espero que a gente continue aqui sem problema nenhum. Tudo bem? Então, vamos começar a aula de hoje, sem muito. Deixa eu só mudar para vocês aqui um detalhe. Um minutinho só. Tá aí. Agora eu apareci, não sei se está dando para vocês verem, na parte de baixo do vídeo aí, tá? Eu tô agora na parte de baixo do vídeo para a gente tá podendo visualizar melhor, para vocês visualizarem melhor o slide, tá ok? Então eu estou trabalhando aí nessa parte de baixo do vídeo. Então vamos lá. Tá aí um desenho técnico. Léo, que é isso? A maioria dos meus alunos olham para mim e falam assim comigo: eu não vou conseguir. Ou se não, sabe qual que é a maioria da reação dos alunos? A seguinte: o que eu vim fazer aqui? Outros pegam e fazem assim no rosto: nossa, por que eu não procurei outro curso? Pessoal, calma, calma. Desenho técnico não é complicado.
desenho técnico, vai ter várias normas. Vocês devem estar olhando aí e falando assim, nossa, pegou um trator, está medindo isso, medindo aquilo, um monte de linha, um monte de número, não estou entendendo é nada. Eu era assim, eu fui assim quando eu aprendi desenho técnico. Eu assustei bastante, mas à medida do tempo em que você vai vendo, você vai aprendendo, você vai gostando do desenho técnico. E eu estou aqui para fazer isso, para fazer vocês gostarem de desenho. Então vamos lá. O que a gente vai aprender na aula de hoje, de desenho? Não tinha só, o slide travou. Hoje na aula, nós vamos ver as seguintes situações. Primeiro, apresentar o desenho e as suas diferenças. Nós vamos voltar lá no passado e conhecer a história do desenho, ver quando o desenho se formou, como ele se formou, tá? E a importância desse desenho dentro da mecânica industrial hoje. O que a gente vê, o que é feito, para que é feito o desenho na mecânica industrial. Espero que vocês, a partir de agora, tirado já as apresentações, vocês possam se deliciar com o desenho técnico, porque é muito gostoso fazer um pouco da história. Então, a história do desenho. Quando que o desenho surgiu e por que ele surgiu? Bem, vamos lá. O desenho, a gente pode falar que ele surgiu bem lá atrás, muito lá atrás, lá na era da pré-história. Nossa, Léo, na pré-história? Sim, na pré-história. Diferente de hoje, tá? Os homens das cavernas não tinham como se comunicar. Se eles não tinham como se comunicar, como eles poderiam sobreviver? Vamos imaginar uma situação hipotética. Um pai de família sai para caçar. Aí ele vai para o meio da mata. E a mata, às vezes a gente sabe, não, a gente tem certeza, a gente já viu por vários livros de história e tudo mais, as matas, elas têm o quê? São densas e fechadas. De repente, ele some naquela mata e é atacado por animais ou outros bichos, tá? Ou outra tribo, ou coisa do tipo. E ele se esconde numa caverna. Aquela esposa e aqueles filhos, eles iam fazer o quê? Ou aquela tribo ia procurar a pessoa, tá? E como que eles iam achar essa pessoa? De que forma eles iam achar essa pessoa, tá? Essa pessoa teria que deixar rastros. Quem já mexeu com acampamento sabe, quando a gente vai andando na floresta, vai deixando o quê? Rastros, para se a gente perder, alguém consiga encontrar a gente. E foi feito assim na pré-história. Então aí nós temos desenhos que foram criados na pré-história, ou seja, criados em uma pedra. Um desses desenhos que a gente tem aí, que a gente pode estar olhando, é esse aí em cima, tá? Que fala justamente de uma tribo que atacou um animal. Ou seja, naquele momento eles fizeram um ataque a um animal para sobrevivência. E aquilo foi uma forma de comunicação entre eles. Isso a gente está falando de uma época da vida da pré-história. Tá? E como o desenho foi entrando no dia a dia nosso das pessoas. Aí a gente já pega uma outra parte da história, que é a Mesopotâmia. Então você pode pesquisar em museus, em outras formas, em livros, que você vai ver que lá no Egito, lá nas pirâmides, tá? O povo se comunicava como? Se comunicava através dos desenhos. Então, você pega hoje, você vai numa pesquisa, você vê uma pirâmide egípcia cheia de desenhos. Aqueles desenhos são uma forma de comunicação. E essa forma de comunicação, ela se deve demais à evolução dessas pessoas. Ah, Léo, mas parou aí, né? A gente tem mais formas
comunicação com desenho? Sim, lá nas obras renascencistas. Então você vê aí, isso aí já foi depois de Cristo. São obras renascencistas que mostram, às vezes, a comunicação. Nessa tela que eu coloquei aí, parece que é a comunicação, julgam-se a comunicação de Deus com os homens, tá? Então Deus com os anjos comunicando com os homens na terra. E nos dias atuais, existe algum? Nos dias atuais, vamos contar da década de 60 até hoje, tá? Existe. E um desses é esse cara aí, ó, o Mickey. Ah, o Mickey? O Mickey é uma forma de comunicação, tá? O Mickey ele passou por diversas evoluções e você vê que é uma fórmula humorada de comunicação que ele virou um desenho o quê? Um desenho animado. Ou seja, o que a gente tinha no papel, ele se tornou animação. Ok, pessoal? Isso foi um pouquinho da história do desenho. Então, se vocês tiverem alguma pergunta, deixa no chat, tá? Que eu teria o maior prazer em responder. Tudo ok? Beleza? Vamos seguir a aula então. Então, tá aí. Existem dois tipos de desenho. Um é o desenho artístico. Esse desenho, pessoal, o desenho artístico, é aquele desenho que ele não segue nenhuma norma. Léo, como assim ele não segue norma? Não segue norma nenhuma, tá? Você pode simplesmente pegar um papel e fazer um desenho. Como a gente tem de exemplo aí, esse desenho de uma criança. Aí à direita de vocês aí, tá? Ou você pode simplesmente fazer a maior tela do mundo e conhecida do mundo, que é a tela de Leonardo da Vinci, a Mona Lisa. Léo, mas eu estou vendo ali, tem um grafite no muro. O grafite é considerado um desenho artístico? Sim, pessoal. Não só o grafite, como a pichação de muro é considerado uma obra artística. É uma pena que a pichação de muro seja um crime. E é crime. Não que eu ache bonita a pichação. Acho bonita toda a forma de se expressar. É uma arte. Ah, nos dias atuais, o que você pode falar de arte? Vamos lá, vamos pensar um pouquinho. O outdoor pode ser considerado um desenho artístico? Sim. O outdoor é considerado um desenho artístico. Ah, que mais? Vamos ver. Vamos. Ah, tá aqui. A fotografia pode ser considerada um desenho artístico? Sim, a fotografia é um desenho artístico. Léo, tá, você falou tudo praticamente. Você falou que se eu pegar o papel, colocar uma arte no papel, escrever qualquer coisa no papel, fazer qualquer desenho, que seja um rabisco, é uma arte. E aí, o que seria o desenho técnico? Então, antes de passar para o desenho técnico, guarde só um conceito. Um só. O desenho que não segue normas, seja ela qual for, é considerado um desenho artístico. Ok? Vamos lá. Desenho técnico. Tem até um rabisco ali, uma seta indicando, vamos tirar isso daqui. Opa, só voltar aqui. Um desenho técnico. Desenho técnico, pessoal, é uma representação gráfica utilizada na engenharia e outras áreas. Ah, Léo, só usa na engenharia? Nós estamos fazendo mecânica. Não, pessoal, utiliza em todas as áreas. E a mecânica faz parte da engenharia, como diversos setores da sociedade. Tá? Ah, Léo, como você fala assim, diversos setores, a gente fica imaginando um laboratório de mecânica, a gente fica imaginando uma oficina mecânica. Aí eu te pergunto, uma loja que vende peças para carro, ela utiliza o desenho técnico? Sim, pessoal, ela utiliza o desenho técnico. Não acredito. Podem acreditar que normalmente as grandes indústrias mandam o quê? Um desenho junto com as suas peças.
E esse desenho, ele é ali comparado. Então, tudo, tudo que você tiver normas para ser feito é um desenho técnico. Léo, mas tem norma para tudo? Tem, pessoal. Tem norma para o papel, tem normas para as linhas, tem norma para tudo. Onde eu fiz essa seta vermelha aí, você pode ver que é um desenho técnico só, mas que esse vem composto de quê? De mais 3 vistas. Vocês vão ver mais para frente, nós temos 3 vistas do desenho técnico. Léo, a gente vê as 3 vistas? Vê as 3 vistas do desenho. E vocês vão aprender mais para frente do curso a tirar essas 3 vistas e fazer uma só. Ou seja, vocês vão aprender a fazer uma figura tridimensional. Então, qual a diferença entre desenho técnico e desenho artístico? O desenho artístico, você não precisa seguir normas. Basta você pegar um papel, um lápis e fazer o desenho. Já o desenho técnico, existem várias normas a serem seguidas. Essas normas são instituídas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas. Então, você tem que seguir a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Ok, pessoal? Alguma dúvida? Se existir, manda a pergunta no chat, que na mesma hora a gente para aqui e responde. Tá? Seguindo. Quais materiais são utilizados no desenho? Vamos pensar aqui. Aí a gente coça a cabeça e pensa assim: quais materiais? Quais? Então tem o primeiro aí, que é o papel. Você não consegue fazer desenho nenhum, não me venham com essa de a gente desenha na cadeira, a gente pega e vai desenhar aqui na cadeira. Não, não. Isso aí nem os meninos do pré estão desenhando na cadeira mais. Então a gente precisa do papel. Então qualquer desenho que a gente pegue, a gente precisa do papel. Então o papel, ele é o objeto onde a gente tira toda a nossa inspiração e coloca nele. Ah, tá. Mas e o desenho técnico? O desenho técnico também precisa de inspiração, pessoal. Como que você acha que um arquiteto trabalha? Sem inspiração? Um engenheiro? Então, toda a inspiração é voltada para o papel. Ah, é? É. E quais são os papéis que a gente usa no desenho técnico? O primeiro papel que a gente usa é o papel opaco. Papel opaco? Sim. Você sabe o que é um papel opaco? É um papel branco, de qualidade, que não é transparente. Ih, Léo, mas como que ele funciona? Como que ele é? Eu já peguei um papel opaco? Já, todos os dias você pega. Aquele papel que você faz uma impressão, aquele papel todo branco, sem margem, sem pauta, que muitos utilizam o nome dele de acordo com a medida dele. Vocês vão ver isso numa próxima aula, que é o A4. Então, o papel opaco é esse. E ele é utilizado para quê? Aí ele aí, ó, papel opaco. Ele é utilizado para quê? Normalmente, pessoal, ele é utilizado para projetos e anteprojetos. Então, quando você quer um papel resistente e que não vai apagar nada e vai durar um bom tempo e que você quer que esse projeto ande, que tenha uma maior resistência, você usa o papel opaco. Ah, Léo, você pode dar um exemplo? Posso. Vamos imaginar que você pega, você tem uma obra a ser feita. E essa obra a ser feita, você vai ter que contratar um pedreiro. O pedreiro, ele trabalha com desenho técnico. Por que ele trabalha com desenho técnico? Porque ele trabalha com uma planta. E aquela planta que é feita ali, ela é o desenho técnico. Correto? Sim. E agora, você teria coragem de deixar um papel fino que possa rasgar na mão do pedreiro para ele executar toda a obra? Acredito que a resposta seja não. Por que que não? Ah, é discriminação do pedreiro? Não. Ele pode ter todo o cuidado do mundo. Mas ao realizar uma obra, nós estamos trabalhando com o quê?
tinta, tô trabalhando com tintas abrasivas, que podem sujar o papel, estragar o papel. Vamos estar trabalhando com materiais pesados. Vamos estar trabalhando com cimento, com barro, com argamassa. Estou trabalhando com N coisas que podem danificar esse papel. Léo, mas tá, a planta é para executar a casa. Ok. Mas a sua casa não vai ter manutenção? Então, para ter aquela manutenção, você vai precisar do projeto futuramente. E esse projeto ele vai estar onde? Num papel opaco não pode, é o mesmo que está com o pedreiro. Ah, Léo, hoje eu tenho ele guardado no meu notebook. Sim, hoje você tem essa vantagem. E antigamente que você não tinha essa vantagem, que era no desenho. Então, o papel opaco, ele veio para mexer com projetos e anteprojetos. Nós temos um outro tipo de papel, que é o papel manteiga. Como eu falei no início da aula, eu tenho 41 anos. Na minha época de criança, meus avós, meus pais, compravam manteiga, aí comprava aquele balde grandão, tá? De 9 litros, 10 litros, tá? Era uma lata de manteiga. E naquela lata vinha um papel que pegava toda a gordura da manteiga. Ou às vezes, quando ia no supermercado mesmo e fazer uma compra, coisa do tipo, aquele papel vinha enrolado no papel que a gente chamava de papel manteiga. Então, o papel manteiga é um papel semi-transparente, tá? Que ele acumula ali a gordura ou coisas do tipo. O que você escreve no papel manteiga fica nele. Léo, mas eu posso usar ele para quê? Que papel que é esse? Tá? Esse papel é muito comparado ao papel de seda que você usava ali nos seus cadernos. Então, eu acredito que muita gente, para fazer um mapa do Brasil, ou um mapa mundo, ou um estado, ia lá, pegava aquela folha de seda, ia lá no caderninho, fazia com canetinha hidrocor, tá? Pegava aquele ali e transferia para o seu caderno. O que o papel manteiga faz no desenho técnico? Ele é uma maneira de esboço para os projetos. Então, se você tem alguma coisa, às vezes, que você não consegue levar de forma certa, o que, que você faz? Você usa o papel manteiga. Léo, então a gente usa muito esse papel? Sim, o papel manteiga ele pode ser utilizado diversas vezes, desde que você trabalhe com esse esboço. Tudo ok, pessoal? Até aí, sem problema? Podemos continuar? E temos o terceiro tipo de papel, que é o papel vegetal. Ah, Léo, o papel vegetal também ele é transparente, tipo o papel manteiga? Sim, o papel vegetal é um papel transparente, igual o papel manteiga. Qual que é a diferença dele? Em que eu faço para estar trabalhando com ele? Qual é a diferença? A resistência. O papel vegetal ele dura mais tempo, ele dura mais anos. Então, eu posso falar com vocês que eu trabalhei dentro da Gerdau Aço Minas um tempo, tá? E existe um setor lá que tem todas as plantas da Gerdau Aço Minas guardadas em papel vegetal, tá? É um local que sofre totalmente, tem coisas sobre anti-incêndio, combate a incêndio, se pegar fogo, subir uma fumaça, já cai uma cortina de pó, justamente para não acabar. E o papel vegetal, pessoal, ele dura mais de 50 anos, 70 anos, 80 anos, tá? Desde que seja conservado de maneira correta. Por isso que você não põe o seu papel vegetal na mão do pedreiro. Você vai guardar esse papel vegetal e você vai usar o papel opaco. Ok? Deu para entender essa parte aí? Lembrando, dúvidas, entre no chat e passe essas dúvidas. Ok? Seguindo, para a gente desenhar, a gente precisa de um lápis, correto? E o lápis é parte fundamental para a gente realizar o desenho. Léo, um lápis? Como que a gente vai? Para que lápis? Gente, primeiro para falar, você consegue fazer desenho sem lápis?
Sim, você consegue. Conheço vários artistas de desenho artístico que fazem com que? Com o dedo. Pega o dedo e vai fazendo. Por quê? Porque a gente está falando de um mineral que se chama grafite. É através do grafite, através de uma composição química, que nasce o lápis. Ah, Léo, então você falou que é um mineral que faz lápis. Sim, é um mineral. É o grafite. E através desse mineral é que a gente vai descobrir como são feitos os lápis usados no desenho técnico. Vamos lá? Primeiro lápis, o lápis B. Lápis B. Isso, pessoal. Vocês já ouviram falar em lápis B? Acredito que vocês pegaram o lápis de vocês aí agora, de quem está curtindo essa live, vocês vão ver lápis B, lápis HB ou lápis H. Isso tudo, pessoal, é uma nomenclatura de qual lápis eu vou utilizar. O lápis B, ele se caracteriza de quê? Quanto maior o número, vocês vão ver lápis 1B, 2B, 3B, 4B, 5B, 6B. Ele vem da palavra inglesa black, preto. Ou seja, o grafite dele ele é mais preto e macio será o traço. Ou seja, eu vou conseguir colorir mais forte, ou seja, eu tenho mais forte, mas o grafite é mais fino. Pode dar um exemplo, Léo? Sim. O lápis de cor de uma criança, por exemplo, ele pode ser considerado o B. Você pega ele, ele é mais macio, ele quebra a ponta mais fácil, mais colore, mais forte, do que um lápis comum que a gente usa normalmente, que é esse aqui, ó, o HB. Léo, o lápis HB? Sim, o lápis HB ele é considerado o lápis médio. Lápis médio? Sim, um lápis médio, tá? Onde ele não é tão duro, tá? E ele não é tão escuro. A grafita dele na hora de fazer não é tão escura, é média. E a gente tem o lápis H. O lápis H, ele se caracteriza, vem lá do inglês também, o H aí, da palavra red, duro. Então, o que acontece? Quanto maior for o H, você vai ver 1H, 2H, 3H, 4H, 5H, 6H, tá? O traço, ele é mais claro, mas o lápis é mais duro. Então, Léo, o HB você não falou, você tem 1HB, 2HB, 3HB, 4HB, 5HB, 6HB? Sim, também temos essa definição. Então, para demonstrar para vocês, tá? Vamos ver essa paleta de cores. Aí nós temos exemplos, tá? Começando da esquerda para a direita. O 6B, olha lá como que é o traço. É um traço mais escuro. O 5B, e por aí vai diminuindo. Ao HB e o H. Eu poderia estar pegando a sequência ali de 6H até 6H, porém não ia caber aqui na nossa live, não ia caber na nossa exposição aqui. Então a gente tem, só para vocês terem uma noção dessa diferença aí. Então em cima da minha cabeça aí está o B, né? Então é mais escuro. Você vai vendo. Léo, e qual traço, quando você fala que ele é mais grosso e o escrito é maior e tudo é mais forte? Então você pode pegar aí, quando você fala no B, tá? Ele é mais preto, mas o traço é mais macio. Você tem vários exemplos. Um dele é o lápis de pedreiro, tá? O escuro é mais forte. Ele é mais grosso. É mais grosso a ponta, justamente para o escuro ser mais forte. Ok? Ok, pessoal? Até aí tá tranquilo? Beleza. Pronto. E se eu errar? Como que eu faço? Se você errar, você tem a borracha.
A borracha, pessoal, é essencial para o desenvolvimento do desenho. Por quê? Ninguém gosta de um desenho borrado. Léo, e o desenho, como que eu faço? Vocês lembram lá atrás que eu falei que o desenho, você faz o desenho num papel branco, opaco, ou num papel vegetal? Sim. Então, vamos pegar que a gente vai fazer o desenho no papel branco, no papel opaco, tá? Então, pensando que a gente vai fazer o desenho no papel opaco, você tem que imaginar da seguinte forma. Eu vou fazer o desenho no papel opaco, então eu posso errar. Qual borracha que eu vou utilizar? Para vocês, qual é a melhor borracha? Tem várias, né, pessoal? Léo, eu utilizo essa aí. Essa é uma das mais utilizadas. É a melhor? Não é a melhor. Não, Léo, ó, todo mundo tem essa borracha. Vamos entender o motivo. Essa borracha, ela funciona de que forma, tá? Ela tem um formato prismático. E esse formato prismático, ele ajuda demais a borracha para a gente estar mexendo com ela. Mexendo como, Léo, com ela? Ela sendo prismática, essas pontas dela aí, ela nos auxilia a corrigir pequenos erros que tem embaixo, ou o que seja. Mas ela não é ideal, porque ela é verde, ela tem coloração. E qual que seria a ideal? A ideal seria uma borracha branca, como essa, porém no formato prismático, igual a verde. Então seria a união das duas? Só por causa da cor, Léo? Não, não é por causa da cor. É porque a coloração verde, ela deixa manchas nas folhas. E a branca não deixa mancha nas folhas. Léo, você tá por fora. Para mim, a melhor borracha que existe é essa aqui, ó. Essa, pessoal, é a melhor borracha que todo mundo fala, né? Apaga até caneta. Não é isso? Pois é. Quando eu escuto isso, eu até assusto. Me dá vergonha. Essa, pessoal, é a pior borracha que tem. Essa borracha, ela simplesmente, ela não apaga a caneta. Ela, rasga a sua folha. Ela rasga completamente a sua folha. Léo, você está falando sério? Sério, sério. Essa borracha, ela rasga completamente a sua folha. Então a sua folha, se ela tem uma gramatura, depois você passa essa borracha, diminui. É só passar com cuidado. Essa borracha, ela é feita de uma composição que tem, além da resina, normalmente, ela tem também areia. O que é areia? Então quando você passa para desmanchar, o que acontece? Essa borracha, ela deixa areia na folha. Quando você passa de novo, o que ela faz? Ela pega e simplesmente rasga a sua folha. Nossa, Léo, é verdade? Sim. Sim. E quais outros cuidados que eu tenho que ter com a borracha? Primeiro, pessoal, manter a borracha sempre limpa. Manter a borracha limpa. Sim, pessoal, manter a borracha extremamente limpa. E como que eu faço isso? Como que eu limpo a borracha? Por favor, antes de alguém responder, não passem a borracha na parede. É um pedido que eu faço para vocês. Que a maioria das pessoas pensa e fala assim, para limpar uma borracha, pego a borracha e na parede. Não, pessoal, não façam isso. Borracha, ela deve ser limpa numa folha de papel que você tenha próximo. Tá. Então, eu não limpo a borracha em parede. Não limpa a borracha em parede. Porque se limpar a borracha na parede, você vai sujar a sua parede e a sua borracha vai acabar mais rápido. Então, voltando. Qual borracha que eu devo usar? Uma branca no formato prismático. Ok. Seguindo. Aí, ó. Os objetos que auxiliam a gente a fazer traço. Estou trabalhando numa folha branca, opaca, totalmente branca, sem margem. Eu preciso de quê? Você vai precisar da régua.
A régua é o instrumento que vai nos auxiliar nos traços e desenhos normalizados, ou seja, que tem norma para isso, ok? Quais são as réguas que eu uso? Essa é a mais conhecida de vocês, que é a régua graduada. Essa régua graduada, ela tem esse nome por quê? Primeiro, ela tem a graduação dela. O que seria a graduação? Seria esses números aí, pessoal, de 0 a 15. Nessa aí está de 0 a 15, mas a sua que você tem em casa deve estar de 0 a 30. E qual que é a melhor régua graduada para utilizar no desenho? Vocês vão ver em metrologia, existem outros tipos de régua graduada, mas a melhor para ser utilizada no desenho seria a régua branca transparente. Ah, Léo, régua branca transparente. Sim, a régua branca transparente. Então você vai conseguir utilizar ela normalmente no desenho sem problema algum. Nossa, bacana, eu não sabia que existia diferença. Eu posso usar outra? Pode, sem problema nenhum. Agora, a transparente, ela consegue te mostrar de uma maneira mais clara que você vai conseguir ver o desenho embaixo. Mais para frente vocês vão ver a utilização da régua, como que funciona. Tem outra régua? Sim. Tem essa aí, ó, régua T. Nossa, Léo, nunca tinha visto essa régua. Essa régua, pessoal, ela é utilizada muito em desenho técnico. Muito, muito, muito. Ah, ela é utilizada? Por quê que ela é utilizada no desenho técnico? No desenho a gente tem um instrumento que a gente trabalha que se chama prancheta. Ah, prancheta, aquela pequenininha. Não, é uma mesa que ela fica mais ou menos a 45 a 50 graus. Tem gente que trabalha com ela a 90, tem gente que trabalha a 60. Isso vai do gosto do freguês. Mas normalmente 45 a 60 graus seria o local ideal para trabalhar. Então você pega essa régua T, que ela não só risca, ela faz ângulos para você. Então aí onde está essa parte vermelha, que está escrito tridente aí, não sei se está dando para vocês verem, tá? Ali é onde mede os ângulos. Então aquela parte mede os ângulos. E aí quando você mede os ângulos ali, o que acontece? Ela simplesmente, a gente consegue medir os ângulos que estão ali. Ok? Então, para fazer um desenho, vocês vão ter na aula teórica aí comigo, quando a gente voltar, se Deus quiser, rapidamente depois da Covid-19, vocês vão ver uma régua T dessa, como que é o funcionamento dela direitinho, ok? E, por último, a gente tem as réguas paralelas. O que é uma régua paralela? Você pode ver ali que são duas réguas, uma junto à outra. O que é um traço paralelo? É o traço de linhas que nunca se cruzam e nem vão se cruzar. Então, eu posso fazer 1 centímetro ou 1 quilômetro. Essas linhas não vão se cruzar. As linhas paralelas, essa régua paralela nos auxiliam a isso. Ah, quando que você utiliza isso, Léo? Eu utilizo isso também junto com a mesa de desenho que a gente conhece como prancheta. Tá? Então você fixa ela de um lado e de outro e vai trabalhando, traçando, fazendo os traços paralelos. Vocês vão ver em perspectiva isométrica que a gente só pode fazer traços em linhas paralelas ao eixo isométrico. Uma norma do desenho técnico. Então, ao tempo, vocês vão aprendendo isso. Nesse momento, é vocês conhecerem essas 3 regras. Ok? Seguindo, opa, um aí diferente, os esquadros. A maioria das pessoas já teve um desse na infância, já teve um desse na escola, tá? Só com a diferença, os seus era graduado, tinha aí a medição de 0 a 15, 0 a 30, 0 a 40, os maiores, tá? E esses aí, eles estão de que forma? Eles estão simplesmente em branco. Não, o esquadro realmente está em branco. Qual o problema disso e para que eu utilizo isso? Gente, o esquadro vai ser uma ferramenta extremamente útil para vocês estarem trabalhando com perspectiva isométrica.
Léo, vou ter que trabalhar com esquadro? Sim, você vai ter que trabalhar com esquadro. Vai ser muito legal, você vai entender o procedimento. Então, o esquadro, para vocês terem ideia, ele traça linha normal, linha perpendicular, tá? Traça linha normal, linha perpendicular, traça linhas paralelas, ele traça ângulos. O esquadro é uma ferramenta fenomenal. Fenomenal mesmo. Então vamos seguir, como eu estou frisando, quando a gente voltar a se ver, a gente volta e vê uma parte disso aí. Tira 20 minutos, 25, para vocês conhecerem como se trabalha esses instrumentos. Ok? Seguindo, outro material utilizado é esse aí, ó, transferidor. O famoso transferidor de graus. Nossa, Léo, isso aí me tirava o sono na escola. Às vezes eu achava que daria para mexer de uma forma e ele era de outra forma. Beleza, meu também, viu, gente? Então, parece uma ferramenta fácil, realmente é uma ferramenta fácil de mexer. Só que você, se não mexer de acordo, o que acontece com essa ferramenta? Ela simplesmente ela te dá a medição errada de ângulos. E quando você tem uma medição errada, você pode fazer tudo errado. Aí erra arquiteto, engenheiro, mecânico, erra todo mundo. Então esse é um de 360 graus. Vocês vão ver mais para frente que a gente vai poder utilizar ele para fazer os eixos isométricos, tá? Então, quando a gente voltar aí, se ver presencialmente, vocês vão estar vendo sobre o transferidor. E o outro exemplo dele tem esse aí, ó, que é mais fácil de trabalhar, que é o de 180 graus. Esse é uma beleza, facinho, tá? Você tem um eixo ali 90 graus, que é um ângulo reto, e a partir dele a gente faz as outras medidas, olhando para isso, tá? Ok, aí eu falei com vocês do transferidor, e tem aí o outro, que é o compasso. Esse aí, numa boa, quando eu mostro em minhas apresentações o compasso, a cena que eu vejo, foca em mim aí para vocês verem, é isso aqui, ó. É essa a cena que eu vejo quando alguém vê o compasso. Léo, por quê? Ou se não, assim, ó. Quando não é assim, chorando. Gente, essa é uma ferramenta muito boa de ser usada. Muito gostosa. Mas tem muita gente que tem o quê? Medo do compasso. Tem um medo do compasso. Essa ferramenta, gente, ela simplesmente ela faz coisas que vocês vão imaginar assim. Nossa, Léo, o que ela pode fazer? Além de círculo. Círculo eu sei que ela faz. Ela é uma ferramenta que mede ângulos. Mede ângulos. É uma ferramenta que divide segmentos de retas. É uma ferramenta que cria triângulos. Léo, ela não faz isso não. Sim, ela faz. Ela faz. Logicamente, ela vai precisar de auxílio de uma outra ferramenta, que talvez seja uma régua graduada simples. Ah, tá, mas dividir um segmento de reta, uma régua graduada simples faz. Beleza. Se eu te der um segmento e falo assim, divide em 4 partes iguais sem utilizar a régua, utilizando o compasso. O compasso faz isso? Faz, pessoal. O compasso vai fazer esse serviço para vocês. Léo, não estou acreditando que... Podem acreditar, ele faz. Ele faz e faz bem feito. Faz muito bem feito. Nossa, que bacana. O compasso, gente, ele é composto aí por 3 partes. A primeira é a parte lá em cima, tá? Que a gente chama de cabeça. A cabeça do compasso, onde está escrito Tridente Brasil aí, a parte de cima, tá? É a cabeça do compasso. É através dela, pessoal, que você faz tudo do compasso. Nossa, você só vai pegar em outras partes do compasso para fazer a medição ou fazer a abertura. Tem. Essas 2 partes finas, uma de cada lado do compasso, se chama
compasso tem duas pernas. Então o compasso tem uma cabeça, duas pernas. E a gente tem duas pontas. Uma ponta se chama porta-grafite, é onde vai vir o grafite para você estar fazendo os seus traços. E a outra a gente chama de ponta fixa. A ponta fixa é onde a gente fixa e faz o risco para o desenho. Léo, então o compasso faz isso tudo? Faz. Nós vamos ter a oportunidade de trabalhar com o compasso, de eu estar mostrando isso para vocês no compasso. Assim que voltar, né, gente? Então, esse compasso, o compasso é muito, muito bom de estar trabalhando. Ok? Eu tenho. Então, isso foi um ponto. Isso foi a aula de hoje. Tá? A gente tentei buscar para vocês um pouquinho da história, fazer uma revisão rapidamente, tá? Então você aprendeu na aula de hoje que a história do desenho começou lá atrás, na pré-história. O desenho era uma fonte de comunicação. Nessa fonte de comunicação, os primatas, eles se comunicavam através do desenho, aliás, através da fala também, mas através do desenho, se seguiu durante a história. Você aprendeu que existe o desenho artístico, que é aquele que não segue norma nenhuma, que vai de acordo com a sua inspiração, e temos também o desenho técnico, que é aquele que segue normas e regras, que hoje são ministradas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, ABNT, correto? Temos também, o que vocês aprenderam? Que a gente utiliza quantos tipos de papel? 3 tipos de papel. O papel opaco, o papel manteiga e o papel vegetal. Nós vimos também quais são as durezas do lápis, tá? Qual é mais duro, com risco melhor, qual é mais fino, com risco mais grosso, que são o H, HB, que é o risco médio, e o B, tá? O H é um lápis mais duro, tá? Que vem de H de Red. O HB é o lápis médio e o B é o lápis menos grosso, tá? Aprendemos também que a gente tem três tipos de borracha. Temos a borracha prismática, a branca, e a borracha de duas cores. A gente utiliza qual no desenho? A gente usa a prismática de cor branca, tá ok? Vimos também as réguas que a gente utiliza no desenho, que é a régua T, que é essa que está no exemplo aí, a régua paralela e a régua T, régua paralela, e a régua graduada, que é aquela que você usa no seu dia a dia, tá? Aprendemos também nessas aulas, na aula de hoje, o uso do esquadro, como a gente vai utilizar o esquadro, como é utilizado o transferidor, e eu passei para vocês que nós iremos estar fazendo juntos o uso disso aí. Passei também o uso do tradicional compasso, que assusta a todos, que a maioria das pessoas fica aí com medo do compasso, o que eu faço, como que eu utilizo isso, ele serve só para traçar ângulos. Então vocês aprenderam que o compasso ele serve para diversas coisas, inclusive traçar ângulos, medir ângulos, coisas do tipo, tá? Então a gente tem isso aí. E a terceira e a última das coisas aqui, tá? Que a gente viu na aula, que a gente tem que guardar e não esquecer, tá? Que é o principal, e essa aula de hoje foi para isso, tá? A gente não pode esquecer que desenho técnico segue normas e leis determinadas e ministradas pela ABNT. Então ele tem normas e regras. Desenho artístico, tá? O desenho artístico, ele é simplesmente livre. Você pode fazer o que for, tá bem?
Então, estou aberto a perguntas, tá? Vocês podem fazer qualquer tipo de perguntas e segue a aula. Vocês vão ter essa aula, né? A aula vai estar tá sendo gravada aqui e ela vai ser passada para vocês assistirem a qualquer momento aí na plataforma, tá? E gostaria de mostrar para vocês o que vai ser a nossa próxima aula. Nossa, Léo, que isso? Na próxima aula nós vamos tratar sobre o tamanho do papel, a dimensão do papel, como que se divide um papel, como esse papel foi dividido, tá? O que significa A0, A1, A2, A3, A4, A5 e por aí vai, tá? Nós vamos estar vendo aí, ali vocês podem ver nessa prévia que tem até o A10. Então, o papel ele é padronizado, tá? A gente vai aprender aí como se faz uma dobradura de papel. Então a gente pega, eu vou tentar pôr um vídeo como está online, sei fazer isso manualmente aqui, mas online fica mais complicado. Então eu vou estar pegando o vídeo, mandando para vocês, postando para vocês, a gente fazendo essa interação aí, tá? Então isso são coisas da próxima aula, beleza? Eu gostaria agora, finalizando a minha aula, de estar agradecendo a paciência de vocês, de estar lamentando mais uma vez o episódio em que a energia elétrica caiu e eu não consegui passar a aula na íntegra para vocês, tá? E hoje a gente está fazendo isso. Procurei iniciativa própria, meio que resistente a estar fazendo esse Instagram. Então agora com esse Instagram, caso venha acontecer algum problema, a gente faz a live ali ao vivo. Eu entro, vocês entram e me mandam mensagens e a gente vai debatendo, tá? Se tiver algum problema de queda de energia, queda de internet, só não pode cair a internet junto, é da casa e do celular, né? Aí infelizmente não dá pra gente fazer nada. Mas no mais a gente dá pra trabalhar isso, tá? Quero um feedback de vocês, que seja aí no comentário, se como foi a aula, ou no particular, no WhatsApp, que vocês têm o meu WhatsApp, tá? Um que eu posso melhorar, um que a gente pode melhorar, tá? Então a gente está vendo quando eu falo nós, eu falo eu e o Sebrae, uma forma melhor de estar fazendo vocês estarem participando dessas aulas, vocês estarem começando bem, porque quando acabar tudo isso, quem saiu na frente é quem está aqui, quem está estudando, quem está assistindo às aulas, e não aqueles que estão dormindo, assistindo série, fazendo algo mais, tá? Ontem até brincaram comigo que era muita carga para a energia cair, porque todo mundo está assistindo a live da Marília Mendonça. Espero que todo mundo assista a minha live, tá? Nas próximas aulas. E com certeza eu não tenho a produção que ela tem, mas a nossa live vai sair perfeita, sem problemas. Agradeço a todos vocês a compreensão, tá? As mensagens que eu recebi e obrigado, desculpa qualquer coisa, tá? E eu vou deixar essa mensagem para vocês. O impossível é desculpa para o desistente, o desafio para o vencedor. Então, normalmente a gente olha e fala assim: é impossível eu ser um técnico em mecânica ali, um profissional de mecânica industrial, tendo aula para a internet. Não, é possível sim. Esse é um desafio que eu, Leonardo, junto com a equipe do Sebrae e junto principalmente com vocês, nós vamos bater. E, no mais, o que eu posso pedir a vocês? Que fiquem em casa, se puder. Ah, Léo, eu trabalho, não posso. Beleza, mas se você não pode, tome os devidos cuidados para que eu não perca nenhum de vocês, nem vocês percam
nenhum parente querido ou ente próximo. Essa doença não é brincadeira, mas juntos nós conseguiremos vencê-las. No mais, desejo para vocês, tá? Que hoje já é quinta-feira da Páscoa, né? Desejo a vocês uma feliz Páscoa, que vai ser no domingo, tá? Um ótimo fim de semana e que na próxima quarta-feira não tenhamos problemas com a live e que a gente consiga realizar tudo que foi planejado. Um abraço e agradeço a todos pela presença mais uma vez. Obrigado, boa tarde.